Sabe quando um amor acaba, mas o amor pelo pet fica? Aí surge aquela pergunta que vale ouro: de quem é a guarda? Essa é uma questão que por muito, muito tempo atormentou casais no Brasil e acabava transformando o fim de um relacionamento num limbo jurídico bem doloroso. Hoje, vamos entender como a nossa lei finalmente correu atrás para alcançar o afeto. Pois é, para muita gente essa pergunta não é nada simples. O pet não é só um pet. É um filho, é um confidente, é um membro da família, né? E quando essa família se quebra, o que começa é uma verdadeira batalha de afeto que a justiça, até bem pouco tempo atrás, nem sabia direito como resolver. E era aí que o drama começava. Sem uma lei específica para isso, cada juiz decidia de um jeito, com base no que achava certo. O resultado? Um cenário de total incerteza e angústia. Era um verdadeiro vazio na lei que deixava as famílias completamente à deriva. A verdade é que a sociedade já tinha resposta há tempos. As nossas casas se transformaram no que a gente chama de famílias multiespécie, sabe? Lugares onde humanos e não humanos dividem a vida, a rotina, o carinho. Esse vínculo sempre foi real, inegável, mas a lei parecia que não tinha sido convidada para a festa. E o nome técnico para esse atraso da lei é até meio chocante: coisificação. Para o direito, aquele companheiro de quatro patas que dorme do nosso lado e consola a gente nos dias ruins, era legalmente a mesma coisa que um sofá, um objeto, algo a ser partilhado, ignorando completamente que ali bate um coração que também sente e que também sofre com a separação. E o mais impressionante era a esquizofrenia da própria lei brasileira. Pensa só. Para o direito penal, maltratar o animal é crime. Por quê? Porque se reconhece que ele é um ser que sente. Mas, na hora do divórcio, lá no direito civil, ele magicamente voltava a ser um bem material. Como é que um juiz podia tomar uma decisão coerente com regras tão, mas tão conflitantes? E se alguém, por acaso, pensava que isso era um problema menor, o próprio ministro Luiz Felipe Salomão, lá do STJ, fez questão de botar os pingos nos is. Ele afirmou com todas as letras que esse não é um tema bizarro, mas sim uma questão central que afeta milhões de famílias no Brasil todo. Então tá, na prática, o que essa confusão toda significava para um casal que chegava na frente de um juiz? Significava, basicamente, que o destino do seu pet dependia da sorte. Era uma autêntica loteria judicial. Para a gente ter uma ideia do caos, no mesmo tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, as decisões eram cara ou coroa. Num corredor, um juiz mais sensível aplicava as regras de família e garantia as visitas pensando no bem-estar do animal. Aí, na sala ao lado, outro juiz podia declarar friamente: é um bem, quem comprou que paga as contas. Era a insegurança jurídica em pessoa. Mas essa era de incertezas, felizmente, chegou ao fim. Um capítulo totalmente novo começou a ser escrito na nossa legislação, trazendo finalmente a clareza que todo mundo esperava. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi uma jornada, né? Impulsionada pela pressão da sociedade e pela necessidade óbvia. Tudo começou com um projeto de lei lá em 2024, que viajou pelos corredores do Congresso, até que, finalmente, em abril de 2026, foi sancionada e virou lei de verdade. E aqui está ela, a Lei 15.392 de 2026. O nome pode até parecer técnico, mas o impacto dela é pura emoção. Foi a lei que finalmente colocou ordem na casa e reconheceu o lugar dos pets nos nossos corações e nos nossos lares. Mas, afinal, o que essa lei faz na prática? Bom, ela estabelece a guarda compartilhada como a regra, porque ela entende que o pet tem laços com os dois. A decisão final do juiz sempre vai buscar o que é melhor para o animal, não para os donos. As despesas são divididas de forma justa e um ponto muito importante: em casos de violência doméstica, o agressor perde o direito ao pet. É uma proteção dupla, para a vítima humana e para o animal. E aquela questão financeira, que sempre dá briga. A lei foi bem inteligente nisso. Os gastos do dia a dia, tipo ração, essas coisas, ficam com quem está cuidando do pet naquele momento. Mas as despesas mais pesadas, como uma cirurgia de emergência, um tratamento, essas são divididas igualmente. É uma solução que busca o equilíbrio e a responsabilidade dos dois lados. Ok, a lei mudou no papel, mas e na vida real? Qual é o verdadeiro impacto dessa nova realidade para as famílias e, claro, para os próprios pets? Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Com guarda compartilhada, divisão de despesas, será que a lei agora passou a ver os animais como se fossem filhos? E a resposta é um surpreendente: não.
Não exatamente. E aqui está o pulo do gato. A lei foi sim revolucionária ao criar regras para convivência baseadas no afeto. Só que lá no fundo, na base do Código Civil, o status jurídico de propriedade não mudou. É um passo gigantesco, sem dúvida, mas a natureza fundamental de coisa, na lei, ainda persiste. Mas a transformação é nítida. A gente saiu de um labirinto de incertezas, onde a briga era sobre quem era o dono, para uma estrada bem mais clara, onde o foco é o bem-estar do animal e o respeito aos laços de afeto. A gente deixou de perguntar de quem é o objeto para finalmente perguntar o que é melhor para este ser. E tudo isso nos leva a pensar no futuro. Se a lei já foi capaz de enxergar e valorizar o afeto, qual será o próximo passo? Será que estamos a caminho de um dia em que os animais vão deixar de ser propriedade para se tornarem, finalmente, sujeitos de direito? A porta, com certeza, foi aberta. E aí, essa nova lei realmente mudou o jogo na relação entre pets e justiça? A gente quer saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe um comentário aqui embaixo. E para continuar desvendando o mundo das leis de um jeito claro e direto, sigam o canal Legalmente Claro Oficial e curtam o conteúdo para não perder as próximas análises. Até lá!